Amém. O que é isso? Discernimento espiritual. Para que serve isso? É necessário nos dias de hoje? É o que estaremos vendo aqui nesse momento. Discernimento, ele vem do grego diakrisis. Isso aí dá entendimento de julgamento, distinção ou habilidade de ver a diferença. Então, quando nós falamos em discernimento espiritual, estamos falando em conseguir distinguir, habilidade de ver a diferença. Mas de quê? O próprio nome já diz, do mundo espiritual. Muitas vezes, os filhos de Deus não têm tido esse entendimento, não têm buscado isso, e não têm conseguido distinguir, não têm conseguido discernir daquilo que está além do que os olhos podem ver, daquilo que está além que nossas mãos podem tocar, daquilo que está além do que a nossa mente ou a mente humana natural possa compreender. E assim, muitos acabam caindo no engodo, acabam caindo no engano do inimigo, que tem um propósito desde lá do Éden, de nos afastar dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. A habilidade de ver o que está acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo por trás das coisas. E aqui eu digo por trás das coisas, porque nem sempre atrás de uma determinada pessoa, um indivíduo, mas algumas ações, quando se tem um discernimento espiritual, consegue identificar qual o propósito disso, se vem do céu ou vem do inferno, do que está acontecendo ali, aquilo que está por trás, e sempre com o propósito de enganar e afastar os crentes ou os cristãos em Jesus Cristo da presença de Deus. Aqui não se trata daquelas coisas escancaradas, porque por mais simples, por mais novo na fé que seja um cristão, por mais novo na fé que seja uma pessoa, existem coisas que estão muito claras, que são de Deus ou que não são de Deus. E não é disso, não é para isso que nós precisamos de discernimento. Isso é uma questão, muitas vezes, óbvia e clara para quem conhece um pouquinho da palavra, para quem tem uma experiência com Jesus Cristo e começa a caminhar nessa jornada aqui nessa terra, pela fé. Mas nós estamos falando aqui de coisas que não se trata, não se consegue identificar imediatamente. Nós falamos aqui de coisas de que vem num pacote, vem num discurso, vem numa ministração, numa mensagem muito bonita. Vem de uma forma agradável aos olhos, vem de uma forma agradável aos nossos ouvidos. Usam muito paz, Deus, usam-se muitos nomes, muitas coisas que é comuns ao cristão. Aí nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E aqui João, ele nos orienta a termos cuidado, porque nós estamos lutando, ou nós temos um adversário, que ele é expert no engano, na mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, diz assim: vocês, Jesus se dirigindo a um grupo de pessoas, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. O diabo, o próprio Jesus está dizendo que ele, desde o início, ele fala ou faz aquilo que é natural. Como que ele conseguiu enganar Eva?
Ele não chegou dizendo, não afastou Eva e Adão do paraíso, dizendo coisas absurdas, não. Ele veio alterando um pouquinho a palavra de Deus. Ele modificou a posição, modificou a frase, a ordem, a orientação que Deus havia dado a eles. É para isso que nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque senão, corremos um grande risco de seguirmos coisas, orientações, seguirmos pessoas, darmos ouvido a essas pessoas, atenção a essas pessoas. E aqui eu digo, não só apenas líderes falando do Evangelho, eu falo no dia a dia. São situações dentro da sua casa, no seu trabalho, situações no dia a dia com seus amigos, em que o diabo vai estar sempre tentando fazer algo, no sentido de parecer que é de Deus, mas com o intuito de te afastar de Deus. Satanás é mestre do disfarce. Quando Paulo, escrevendo o 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e fala que Satanás tem poder de se transformar num anjo de luz, muitas pessoas interpretam isso aqui como se, de repente, surgisse diante de você, ou diante de mim, um anjo de luz. Mas aqui esse anjo de luz está dizendo que ele disfarça-se tão bem, que você vai pensar que o próprio diabo é alguém enviado por Deus. Que alguém que está sendo usado pelo diabo, está sendo enviado por Deus para a sua vida. E para isso, precisamos ter discernimento espiritual. Ele é tão bom no que faz, o nosso inimigo, mas tão bom que no que faz, no convencer, no mostrar através das mentiras, do engano, do disfarce. Ele tem um poder de convencer, de juntar pessoas ao lado dele enorme, a tal ponto que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a segui-lo e foram expulsos do céu. Isso é tremendo, irmãos, no sentido negativo. Mas nós temos que entender com quem estamos lidando. Em Apocalipse 12, versículo 4, fala sobre isso. Sobre a quantidade de anjos que estavam com Satanás. A antiga serpente, o diabo. Os que foram enganados, se nós atentarmos aqui, tanto Adão e Eva, quanto os próprios anjos, aonde eles estavam? Eles estavam passando por dificuldade? Não. Eles estavam passando por aflições? Não. Eles estavam sentindo-se abandonados por Deus? Não. Porque todos eles estavam na presença de Deus. Adão e Eva, à tarde, Deus ia lá conversar com eles. Dar uma prosa, conversando, batendo um papo com eles, para saber como que foi o dia deles. Os anjos estavam no céu, vendo a grandeza e a glória de Deus, presenciando, recebendo o amor e a grandeza de Deus ali. O diabo é tão astuto, que ele consegue tirar as pessoas da presença de Deus, ao ponto de tirar anjos da presença de Deus. Para isso é importante nós termos o discernimento espiritual. A finalidade do diabo sempre foi alterar a palavra, a verdade de Deus, no sentido de conduzir ou de semear, as suas mentiras e engano no coração, para nos afastarmos dos propósitos de Deus. E os planos de Deus para nós sabemos que são bons, agradáveis e perfeitos. Mas Satanás não aceita esse tipo de coisa. Mas quando Jesus esteve aqui, nessa terra, e a palavra de Deus diz que ele veio para desfazer as obras de Satanás. E quando após sua ressurreição ele subiu ao céu, ele nos garantiu que não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos conduzir nessa terra ao ponto de alcançarmos o céu. E falando do Espírito Santo, Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8 ao 10, ele começa a falar que esse Espírito Santo, que Jesus nos enviou, ele veio para nos capacitar.
Ele veio para nos dar condições de enfrentarmos nosso inimigo. E ele começa a dar algumas armas, começa a dar dons espirituais. E aqui o texto começa dizendo, a partir do versículo 8, repetindo, capítulo 12 de 1 Coríntios: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro a palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Nós vemos que o Espírito Santo, ele vai preparando a igreja, o corpo de Cristo, e vai dando a cada um, né, alguns dons espirituais, para que a igreja fosse capaz, a igreja fosse preparada, armada, para passar pelo inimigo, para enfrentar o inimigo. E ele continua dizendo: pelo mesmo Espírito, há outros dons de cura, pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, e há outro profecia, e há outro discernimento de espíritos, ao que nós estamos falando, e há outro variedades de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Quando fala aqui discernimento de espíritos, aqui não está dizendo para você saber se é pombagira, se é, né, os nomes demônicos que o terreiro põe aí, não é isso não. Está fazendo o espírito que está agindo. É discernimento para nós termos entendimento do que está agindo por trás de uma pessoa, por trás de uma situação, o que está acontecendo. Porque somente assim podemos nos preparar para vencermos, para lidarmos com essa situação. Porque no momento que você percebe esse tipo de coisa, irmãos, é muito claro. Algumas vezes nós chegamos no meio, né, de alguns lugares, algumas situações, e nós, olhando, às vezes eu olho, eu percebo pombagira, percebo espírito de engano, eu percebo os espíritos ali por trás, movendo atrás das pessoas. Agora, nem é por isso que eu chego e simplesmente ignoro. Algumas pessoas vêm conversar, algumas pessoas vêm lidar conosco, comigo, tal. Não, você cumprimenta, mas espiritualmente você está ligado. Você está ligado e a batalha começa, um assunto que nós já falamos, a batalha espiritual já começa. Mas nós estamos falando agora de discernimento, para discernirmos. Por quê? Porque se você percebe que há um espírito de engano, percebe que há um tipo de espírito maligno enviado do inferno, para de alguma forma, você tem que separar. Por isso que a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, mas as hostes espirituais. E você tem que ficar ligado, discernir. Por que o povo de Deus cai? Muitas vezes, cai em ciladas, porque não consegue discernir. A pessoa chega, se aproxima, alguma situação acontece, e acha que é natural, é normal, e vai, né, se envolvendo, vai conversando, daqui a pouco recebe orientações que não é de Deus, daqui a pouco recebe direcionamento. Quando eu falo que não é de Deus, é disfarçado um pacote que parece ser de Deus, mas que não é. Então temos que ter cuidado. Pessoas batendo palmas, pessoas louvando, algumas outras pessoas que falam algumas coisas interessantes, sim. Mas o discernimento para saber se essas coisas interessantes são de Deus ou não é de Deus. Cuidado. A filosofia humana, o eu que importa, é eu que devo, eu que sou, eu que posso. Cuidado com esse tipo de discurso. As pessoas podem até usar Deus no meio disso, mas a palavra de Deus, ela justamente faz o contrário. Ela mata o eu. Ela chega e fala: se não for Deus, o eu não vai. O eu pode muita coisa. Eu posso muitas coisas, até a sepultura. Depois de sepultura, acabou. Agora, quando Deus faz através de mim, aí a história e o futuro é o outro. Nós temos que ficar atento. E a palavra diz aqui bem claro que o Espírito de Deus, ele dá dom para algumas pessoas de discernimento de espíritos. Agora, você não pode usar essa passagem que eu acabei de ler para dizer: mas pastor, se é o Espírito Santo que dá esse dom, e eu não tenho esse dom, então eu sou inculpável, ou eu não sou culpado pelos meus erros. Não, não é isso que nós estamos falando. Porque
a palavra de Deus, também, continuando no mesmo texto, no final desse capítulo, versículo 31, Paulo diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Compete a você buscar. Algumas pessoas querem dons de curar, de falar em línguas. Amém. Tudo isso é necessário para o corpo de Cristo, é preciso. Mas nos dias de hoje, um dos dons mais necessários para a igreja é o discernimento de espíritos. No mundo que nós vivemos, quantas fontes de informações que, a princípio, dizem que estão falando de Deus, nós temos acesso por dia. Precisamos de discernimento de espírito. O fato é que sim, alguns têm esse dom. O Espírito Santo lhes dá esse dom. De uma forma mais intensa, algo mais natural para essas pessoas. Deus deu a eles através do Espírito Santo. Mas a Bíblia, ela é muito vasta, no sentido de buscarmos, de termos que o dom, ou o discernimento espiritual, o discernimento de espíritos, todos nós podemos ter. E aí eu quero ler mais uma vez, Paulo escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne algumas coisas. Aí isso está escrito na sua Bíblia? Você está nos acompanhando? Não. Está escrito aqui, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, responde o apóstolo, porém temos a mente de Cristo. Você entende? Se você é espiritual, porque diz que quem é espiritual discerne todas as coisas, inclusive o mundo espiritual. Porque o homem natural não consegue, porque ele não tem a mente de Cristo. Mas para quem já teve uma experiência de entrega da sua vida, para quem já se entregou e segue a esse Cristo, segue os seus princípios, sua palavra, tem esse relacionamento com Deus. Porque Deus, às vezes, até nisso o diabo como que engana. O diabo usa pessoas para dizerem, para falar o seguinte: olha, basta você ter uma religião, basta você ir na igreja uma vez e outra, basta você cumprir aquilo que sua religião tem como normas, como regras. Deus nunca falou disso. Deus sempre quis relacionamento comigo e com você. Deus sempre quis nos ter um relacionamento pessoal, ter algo, face a face. Porque Cristo conseguiu, Cristo nos permitiu isso. Não porque nós somos merecedores, não, mas porque Ele morreu por mim e por você. Ele deu acesso a mim e a você ao Pai. Mais uma mentira de Satanás. De fazer as pessoas acreditarem que para chegar a Deus precisam de toda uma... Você aceita Cristo. Tem Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus te dá o acesso através dele. Aleluia. O discernimento, ele deveria ser algo natural na vida de todo cristão, porque diz que quem é espiritual discerne todas as coisas. Mas o que é ser espiritual? É aí que as pessoas às vezes confundem algumas coisas. Para alguns, ser espiritual é a pessoa que tem muitos ou alguns desses dons que eu acabei de citar. A pessoa ora sobre o enfermo, ele é curado. A pessoa profetiza, a pessoa tem visões, enfim, tem interpretação de línguas. Algumas pessoas identificam que esse indivíduo é espiritual. Eu não estou dizendo que não é espiritual. Eu estou dizendo que isso não é aquilo que vai medir ou vai identificar que de fato é ou não espiritual. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus, quando ele começa a falar, é interessante que a Bíblia diz o seguinte: olha,
não julgueis uns aos outros. Não se ponha como juiz sobre os outros. Amém? Estamos juntos. Só que a mesma Bíblia diz o seguinte, e é palavras do próprio Senhor Jesus. Se você quiser conferir, está lá em Mateus 7, 15 a 23. Ele diz o seguinte: pelos frutos vocês conhecem quem é e quem não é de Deus. Você não tem como dizer que um pé de maçã é maçã se estiver dando melancia. É impossível. É contra a natureza. Apesar que hoje estão botando tanta tecnologia, né? Mexendo nesse negócio de bio e no meio aí, que é capaz de daqui uns dias estar, né, os pés laranjeiros dando melancia. Mas não é natural. E Jesus fala assim: se você olha pelos frutos daquele indivíduo, você vai saber identificar, você vai conseguir discernir se é de Deus ou não é de Deus. Então, ele não disse que é pelos dons, pelo poder sobrenatural. Tanto que alguns chegarão no último dia para Jesus e dirão: mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Os dons espirituais são presentes, são armas, ou Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá algo para, servindo a Deus, executarmos ou fazermos a obra do Senhor nessa terra. Agora, os dons espirituais não necessariamente mostram que o indivíduo é ou não é de Deus. Por que isso? Lembra lá na terra do Egito, quando Moisés foi tirar o povo da escravidão? Faraó tinha seus feiticeiros, seus magos. Aquilo que Deus fazia através de Moisés, os magos copiavam, imitavam. Se você ler, procurar direitinho lá, você vai ver que no final Deus vence. Vence no sentido assim, aquilo que Moisés faz, igual as cobras de Moisés que, né, acabaram devorando as outras, enfim. Mas o inimigo sempre tenta imitar as coisas de Deus. Então os dons também são imitados. Eu lembro, há muitos anos atrás, nós aqui mesmo, tem muitos anos, havia uma pessoa que falava em língua, sempre estava falando em língua, né, no meio das programações nossas, e naquela época, né, eu e minha esposa já falávamos, né, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Né, e as pessoas, não, mas está falando em língua, não sei o quê, glória a Deus, aleluia. Isso não é de Deus. Só que nós estávamos novos ainda na renovação espiritual, ainda não tínhamos entendimento em muitas coisas, mas algumas coisas Deus já nos fazia discernir. Passou-se um tempo, e depois foi revelado. Era um espírito maligno que estava usando a pessoa para falar em língua estranha, ou imitando a língua estranha. Então nós temos que ter discernimento, queridos. Para isso que é o discernimento. Nós temos que ter esse cuidado. O que é ser espiritual? Para outros, é manter-se completamente isolados do mundo, dentro de uma redoma de vidro, afastando de tudo e de todos, principalmente daqueles que não professam a mesma fé. E de repente você talvez esteja pensando, mas pastor, está certo, nós temos que nos afastar do mundo, e temos que... Jesus nunca disse para nós sairmos desse mundo, ou afastarmos desse mundo. Ao contrário, quando ele ora ao Pai, ele diz: Pai, pelos seus discípulos, não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Porque qual é a necessidade da igreja estar nesse mundo hoje? De fazer diferença, de influenciar as pessoas, de levar o evangelho às pessoas, se preciso por palavras, mas principalmente pelas suas atitudes, pela sua vida. E aí, nós vimos algumas coisas interessantes. Jesus sempre diz o seguinte, João 17, 15 a 17, para que não amássemos o mundo. É diferente entre sair do mundo. E eu lembro no início da minha conversão, há muitos anos atrás, 25 anos, se não me engano, 25, 26 anos atrás, quando me converti, eu comecei a ver as coisas de Deus, eu comecei a ficar maravilhado com aquilo que eu não entendia, que nunca tinha ouvido alguém falar.
E eu comecei a buscar na Bíblia, ler, e eu comecei a me isolar. Afastei dos meus amigos, dos meus colegas. Eu comecei a me afastar de tudo. Mas graças a Deus, Deus deu um entendimento, não é por aí. Porque quando nós afastamos, existem situações que te levam, situações que vão te levar a voltar a um pecado que você tinha uma fraqueza. Sim, você tem que se afastar. Mas eu estava me afastando de todos, inclusive da família. E não é por aí. Nós não podemos amar ao mundo. Não podemos amar aquelas coisas que o mundo oferece. Mas temos que amar as pessoas que estão nesse mundo. E por isso nós não podemos nos afastar das pessoas e do mundo. Nós não podemos amar este mundo. Ainda tem aqueles que acham que ser espiritual, o cristão espiritual, é medido por coisas externas. É medido por, às vezes, tamanho, né, de cabelo, de roupa e tal. Eu sei que existem costumes, né, e cada igreja, cada denominação, e respeito isso. Só não podemos trazer como entender que isso é sinal de pessoas espirituais. Não, a Bíblia, eu não vejo isso na Bíblia. Eu não consigo ver esse tipo de coisas na palavra de Deus. O bom senso, o você estar se cuidando, não se expondo, sim, isso é bíblico. Mas lá não temos fita médica, não temos nada dessas coisas, dizendo esse tipo de coisa. Mas cabe a cada cristão, que é dirigido e realmente e tem o Espírito Santo sobre a sua vida, tem coisas que ele não vai fazer. Não por imposição, não porque é proibido, porque constrange a santidade de Deus. Então, temos que ter alguns cuidados. Mas Jesus, ele não combatia as coisas externas. Ao contrário, quando ele olhava para os líderes, os fariseus, saduceus, enfim, aquela turma lá, que falava de Deus, ensinava o povo de Deus, ele começa a dizer, isso enquanto capítulo 23 de Mateus, ele começa a repreender, porque aquelas pessoas faziam tantas coisas externas, bonitas, mas estava faltando o principal. Estava faltando a vida deles um coração humilde, dependente de Deus, da sua palavra, um coração misericordioso e cheio de fé e amor. Então, queridos, o problema é que as pessoas acham que ser espiritual é determinadas situações. Mas então o que é ser espiritual? A resposta está no próprio texto que nós lemos. É ter a mente de Cristo. Quando você começa a ter a mente de Cristo, você começa a pensar. Por exemplo, um casal que já é casado há alguns anos, eles só de olhar um para o outro já sabem o que está pensando. Claro que não é literal, mas você sabe para que direção a pessoa já está direcionando o seu pensamento. Por quê? A intimidade de estar juntos, passar tanto tempo junto, você começa a assimilar a forma de pensar do outro. E tem muita gente que sabe quem é Jesus. Tem crentes aí que tem 20, 30 anos de igreja, sabe quem é Jesus. Sabe quem é, mas não conhece, infelizmente. Porque faz tudo o que está contrário à palavra dele. Você olha para a vida da pessoa que tem 10 anos na igreja, ouvindo a palavra sendo ministrada no seu coração, no seu ouvido. E aí você vê a pessoa vivendo de qualquer jeito. Ou seja, a pessoa sabe quem é Jesus. Assim como eu sei quem é Jesus, alguns nomes conhecidos nacionalmente, internacionalmente, eu sei quem são. Mas não conheço eles. É uma coisa totalmente diferente. E aqui, uma frase que veio ao meu coração, que Deus me deu. Enquanto houver o velho homem dominando a minha vida, estarei aprisionado pelos encantos desse mundo, que satisfazem a minha carne, mas me afastam de Deus. Enquanto não tiver a mente de Cristo, enquanto houver o velho homem dominando a minha vida, estarei aprisionado pelos encantos desse mundo que satisfazem a carne, mas me afastam de Deus. Porque o mundo encanta, dá prazer, o mundo traz para nós algumas coisas que a carne ama, mas que afasta o Espírito de Deus.
Temos que ter cuidado. Enquanto eu estiver buscando, ou enquanto você estiver buscando, coisas que fazem bem ao seu ego, enquanto você estiver preocupado somente com o seu bem-estar, enquanto você rejeitar qualquer orientação da palavra de Deus que exija mudança na sua vida, a distância, ela aumenta para você ter a mente de Cristo. Querido, nós não podemos fugir dessa realidade. Não podemos. Temos que ter a mente de Cristo. Mas, porque boa parte do povo de Deus ainda não consegue ter um discernimento espiritual. Ainda vive caindo no engodo do diabo, iludido, enganado por coisas que o diabo faz e que muitos pensam que é de Deus, mas são gerados no inferno. Por exemplo, quando nós não temos o discernimento espiritual, o discernimento de espírito que está por trás, nós vamos julgar, vamos olhar para aquilo que nossos olhos físicos veem, a nossa mente carnal consegue entender, e o que nossos ouvidos naturais ouvem. O que dizer se de repente uma pessoa bem conhecida por muitos, e principalmente pelos grandes empresários da cidade, pelos homens de negócio, essa pessoa começa de repente a falar bem de você. Você que está evangelizando na casa de um, na casa de outro, você que chega, fala, fala do amor de Deus, você quando senta, você tem um bom testemunho, você começa, e essa pessoa, ela é conhecida nessa cidade, ou na cidade que você está. E principalmente pelos grandes homens de negócio. E essa pessoa começa a dizer, olha, ouve João, ouve Maria. Porque estão falando das coisas de Deus, estão falando daquilo que Deus tem de bom e de melhor. São pessoas, ou essa pessoa, o João ou a Maria, é enviado por Deus para essa cidade, para trazer a palavra de Deus. Ouça, dá atenção no que está falando. E o que dizer de alguém de repente, e nós vimos essa semana isso acontecer, eu só esqueci o nome do ex-bilionário, é o que criou o Duty Free. Ele tinha uma fortuna de mais de 8 bilhões de dólares, que equivale mais ou menos 40 bilhões e alguma coisa. Nem sei o que é isso, mas ele doou toda a fortuna para instituições, para entidades, enfim, doou vários lugares. Querido, talvez você não tenha noção do que é 8 bilhões de dólares. Ou 40 milhões, mais de 40 milhões de reais. O cara doou tudo. Então por isso que hoje ele é ex-milionário, ou ex-bilionário, porque não tem mais nada. Claro que ele está na sua idade avançada, lá na frente, mas enfim, o cara doou. Agora imagina você, na sua cidade, uma pessoa que vende tudo que tem. Vende. E chega para a igreja, procura uma igreja, enfim, e vai lá e coloca, olha, isso aqui é oferta. Deus botou no meu coração, estou ofertando tudo. Vendi tudo, está tudo aqui. Irmãos, tinha gente que ia botar em rede social, ia botar e dar glória a Deus, ia chamar para entrevista, ia fazer um vídeo, ia fazer um monte de coisa. Tá? E o que dizer de um outro homem? Se o Espírito Santo está falando do seu coração, já está dando discernimento espiritual, amém. Mas aguenta aí que eu vou mostrar esse mistério para vocês daqui a pouco. Existe um outro homem, que é conhecido pela igreja do Senhor Jesus internacionalmente. Um homem de Deus. Ali chega para você em um determinado momento de sua vida, ele dá uns conselhos
no sentido de proteger você. Conselhos para você não sofrer neste mundo. Ele te dá alguns conselhos. Aí você vai dizer, desses 3 exemplos que eu citei aqui, você pode dizer, mas pastor, isso aí com certeza é obra de Deus. Deus enviou essas pessoas, ou está usando essas pessoas com algum propósito seu nessa terra. É isso que todo mundo que não tem discernimento espiritual pensaria. Mas vamos para a Bíblia? O primeiro caso, que eu disse ali, que alguém era conhecido na cidade, por grandes homens de negócio, e essa pessoa começou a dizer que você era homem ou mulher de Deus, que estava falando as coisas de Deus, para eles ouvirem você. E se encontra Atos 16. Paulo estava ali, pregando, anunciando a palavra de Deus em Tiatira, e uma jovem escrava começou a os acompanhar, e começou a fazer justamente isso. Essa escrava dava dinheiro, fortuna, para os grandes homens de negócio da época, porque ela trazia, ela fazia adivinhações, né? Imagina hoje, bolsa de valores, você tem alguém que conhece o futuro, faz adivinhações, você vai amar essa pessoa, porque ela vai fazer você ganhar dinheiro aos montes. Era essa a realidade. E essa jovem, essa escrava, né, ela falava justamente, olha, ouvem esses homens, são enviados de Deus. Poucos dias depois, tendo discernimento do Espírito Santo, Paulo expulsa o demônio desta mulher, porque estava querendo tirar o crédito, porque ela estava ali naquele momento, sendo usada por Deus, para direcionar, para enriquecer algumas pessoas, à custa de outras, provavelmente. E ali tirando a atenção, falando, não, olha, ouve aqui, para os discípulos não perceberem que ali havia um espírito imundo, um demônio naquela cidade, dominando aquela cidade. Mas graças a Deus, que o discernimento espiritual fez com que Paulo expulsasse aquele capeta. Segundo caso, pessoa que vendeu o que tinha e foi lá e ofertou na igreja tudo que tinha. Se encontra em Atos capítulo 5. Quando a igreja estava ali reunida, e muitos da igreja, na expectativa que Jesus havia subido havia subido ao céu pouco tempo, né, era algo muito ainda fresco na mente de todos ali, que viram e testemunharam, e aqueles que ouviram sobre isso. Eles começaram a vender as suas posses, começaram a vender o que tinham, e ofertar para a igreja, porque eles imaginavam no coração deles, que Jesus voltaria por aqueles dias. E isso, na realidade, acendeu um sentimento que veio do inferno sobre um casal chamado Ananias e Safira. E eles fizeram o seguinte, venderam tudo que tinha, mas só que não vão dar tudo não. Vão dizer que estão dando tudo, mas vão manter a parte que é escondida para nós. Não somos trouxas, não somos bobos. Aí foram aos pés dos apóstolos. Morreram os 2. Porque o discípulo, o apóstolo, disse o seguinte, por que permitiu Satanás encher seu coração? O coração daquele homem, daquela mulher, naquele momento. Mesmo fazendo uma coisa parece bonita, legal. Nossa, vamos divulgar. Ofertou não sei quanto. Mas provinha do inferno. Estava tentando enganar a igreja. Estava tentando enganar o corpo de Cristo. Discernimento espiritual, queridos. Discernimento espiritual. Um homem conhecido internacionalmente pela igreja de São Jesus, um homem de Deus mesmo. E veio para Jesus, Pedro. Quando Jesus havia falado que deveria ir para Jerusalém, deveria sofrer, passar o que passou, ser crucificado, Pedro, cheio de si, naquele momento, vai, chama Jesus e exorta-o. Isso está em Mateus capítulo 16. E fala, não vai para lá. Não vou deixar sem não. Jesus vira para Pedro e diz, afasta-se, ou arreda de Satanás. Porque naquele momento, a boca de Pedro estava sendo usada por Satanás. Discernimento espiritual. Vê como é importante? Como é necessário, é preciso nós termos o discernimento espiritual. E João ainda continua nos dizendo,
Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos que estão anunciando ou falando em nome de Deus e não tem nada de Deus. Não se engane. Nós não estamos falando daquelas coisas visíveis, escancaradas, como já disse, daquilo que está em evidência. Estamos falando de ações do espírito de engano que provém do inferno para tirar o povo da presença de Deus. Vão usar a Bíblia, vão usar Deus, vão usar paz, vão usar o bem-estar, vão usar muitos termos que nos satisfaz como homem, nos satisfaz como ser humano, e nós recebemos essas palavras sem ao menos discernir, ou procurar parar para discernir, isso vem de Deus ou não vem de Deus? Tudo aquilo que você ouvir, querido, que aparentemente parece ser de Deus, coisa boa, pode usar o nome de Jesus, pode usar o nome de quem que for, mas que tira o Cristo do centro, que coloca você, o indivíduo, no topo. Querido, não precisa nem ter discernimento espiritual. É só conhecer um pouquinho a Bíblia. Sai fora, que isso não é de Deus. Sai fora, que isso não é de Deus. Cuidado. A quem você tem confiado sua alma? Quais vozes você tem se ouvido? Mas pastor, como discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? Hebreus 5, versículo 12 ao 14. De fato, embora a essa altura já devêssemos, ou devessem ser mestres, o escritor de Hebreus, escrevendo, se dirigindo ao público, se dirigindo à igreja. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha só. Ele diz, vocês já eram para ser mestres. Vocês já eram para estar ensinando outros. Mas ainda precisam que alguém venha ensinar as coisas básicas, o beabá. É como se estivesse dizendo, para você entender um pouquinho melhor, já era para você estar cursando, né, uma faculdade, ou um doutorado, um mestrado, mas eu tenho que ensinar o abecedário, o ABC para você, para entender o alfabeto. É isso que está dizendo, nas coisas relacionadas a Deus, aos princípios da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Sabe aquela palavrinha que você quer fazer bem do seu ego e toda hora aquela coisinha assim, não, tá. Ainda é criança, precisa ser alimentado, você tem que dar mamadeira para a criança, tem que dar papinha para a criança. Não consegue se alimentar sozinho. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, toda manhã, toda tarde, toda noite, não sei qual é o seu horário, mas não deixe de buscar a palavra de Deus, não deixe de se alimentar desse alimento sólido. Tornaram-se aptos. Quem tem o exercício constante de conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. É isso. O que devo fazer? Como discernir o que é de Deus e o que não? Conheça a palavra. Não aquilo que, como eu disse, aquilo que você quer ouvir. Porque hoje nós temos várias portas, né, ou janelas, melhor dizendo, né? TVs, celular, Windows, tem vários tipos de mensagem. As pessoas escolhem, igual vão num restaurante self-service. Não, eu quero comer picanha, eu quero comer salada, eu quero comer isso aqui. Aí fica escolhendo o que querem. Mas o que Deus quer para você? Já parou para pensar? Então por isso nós temos que ler a palavra toda. É triste você saber, tem crente que já tem 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Não estou dizendo aqui que você é obrigado a ler, mas leia por prazer. Leia por prazer, porque a palavra de Deus, ela diz que, Salmo 119, 129, 30 diz o seguinte: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço.
a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Amado, aqui é uma palavra de incentivo, você amar a palavra, não ler por obrigação. Nossa, tem que ler a palavra hoje. Não, eu me comprometi a ler 10 versículos, 10 capítulos, ou 5 capítulos, um capítulo. Eu tenho que ler. Não é isso, tenha prazer. Quando você abre isso aqui com o seu espírito preparado, Deus fala contigo. Deus fala com você. E nós temos que aprender. Para podermos crescer, como diz Paulo, ou o escritor de Hebreus, melhor dizendo, para chegarmos à estatura perfeita, de varão perfeito, para nos alimentarmos de coisas sólidas, porque aí nós conseguimos e temos, é natural termos o discernimento espiritual, para não cairmos em enganos, não cairmos em armadilhas, que às vezes nós de fora vemos, e isso às vezes é triste, porque quando estamos no ministério pastoral, todos os pastores, acredito que a maioria, todos os pastores passam por isso. As pessoas vêm conversar com você, você vê, você contempla lá na frente, você sabe o que vai acontecer lá na frente, porque você tem um discernimento espiritual, você passa orientação, você fala, e a pessoa sai dali e faz tudo o contrário do que você falou. Discernimento espiritual, você pode ter, cresça, começa a amadurecer, começa a crescer na presença do Senhor, buscando a palavra de Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Não aqui, não estou falando no sentido de falar que você ainda é criança, que você ainda não cresceu, que você ainda é imaturo. Não é nisso. Eu quero dizer que existe sim condições de todos, de toda a igreja, segundo a palavra de Deus, ter discernimento espiritual, através da própria palavra, buscando e conhecendo essa palavra. Amém, queridos? Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.